ser benção, é nóis. Bom, meus irmãos, então quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está aí? Vamos ficar de pé? Mais uma vez, né? E disse Deus: façamos o homem, ou ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Próximo. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque ela é luz para os nossos pés. Ela é direção para os nossos caminhos. Ela é certeza de eternidade. Ela é refrigério para as nossas almas. Ela é uma convicção de que nós somos seus filhos. Ela é uma convicção de que você é o nosso Pai amado, que o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas. É a nossa convicção de que nós nunca estaremos só e o Senhor nos deixou o Espírito Santo como esse selo, Pai. Por isso nós te louvamos, nós somos gratos pela essa comunidade, nós somos gratos por tudo aquilo que nós estamos construindo, maturidade, na sua Sagrada Escritura. Como somos gratos, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, por esse momento onde nós podemos aqui comunicar, estarmos expostos à sua palavra. Eu creio, Pai, que essa palavra vai tocar os corações de todos aqui, o meu coração, de quem vai assistir depois, ou quem está nos assistindo agora, vindo como um refrigério nas nossas almas, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor é o maior interessado, independente de que cada um aqui possa estar fazendo, independente dos nossos acertos, ou também independente dos nossos erros. Nós somos amados por Ti. O Senhor enviou seu Filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. E nós somos gratos pela sua palavra e por essa visão. Nós temos tantas coisas ainda a vivenciar, a construir. Vai ser um tempo tão maravilhoso, Pai. E que hoje possa ser mais esse tempo de reflexão, de apontamento, de refinamento, para tudo aquilo que nós queremos transmitir como seus filhos, como igreja, como essa cidade. Muito obrigado, Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ir sentar. Pode sentar. Bom, essa passagem aqui de Gênesis capítulo 1, a gente vai abordar sobre esse termo imagem de Deus. É um termo muito importante para as nossas vidas, é um termo que nós podemos aprender grandes coisas através da palavra, mas o que é de fato ser a imagem de Deus? E o tema que eu vou trazer hoje, essa temática, onde nós vamos construir tudo isso, fundamentado nesse ensinamento, nós vamos abordar sobre ícones e ídolos. Ícones e ídolos. São esses dois termos que a gente vai abordar durante a mensagem. Amém? E quando eu falo que o homem como imagem de Deus, eu estou trazendo aqui uma alusão ao homem como esse condensamento dessa essência divina aqui na terra. Como a imagem de fato de Deus aqui na terra. Não no aspecto físico, não é isso que eu estou querendo dizer, mas dentro desse aspecto imaterial, aquilo que Deus colocou em nós. Deus imprimiu a sua imagem no homem. E aqui nós podemos entender que o homem como imagem de Deus, homem e mulher, porque nós somos todos iguais diante de Deus, nós temos a mesma dignidade.
Não é pelos seus acertos, ou então pelos seus erros, que vai fazer com que você tenha mais ou menos dignidade. Dignidade, nós sermos iguais, é um legado, é uma herança conquistada pelo cristianismo, até mesmo na nossa Constituição Federal, que diz no artigo 5º, onde todos nós somos iguais perante a lei, independente de sexo, independente de se você é residente aqui no Brasil. Então, o artigo 5º da nossa Constituição Federal diz isso. Isso é uma conquista que não começou no Brasil, obviamente, mas é uma conquista que nós podemos olhar à luz das Escrituras. Porque no mundo antigo, o homem ser imagem no sentido de divindade, mesmo assim o homem olhava o próximo como um elemento de hierarquia. No mundo persa, no mundo assírio, no mundo mesopotâmio, no mundo babilônico, existia essa pirâmide de dignidade. Uns eram mais valorizados e outros eram mais importantes. Outros, diante de Deus ou diante de alguma divindade, era algum ser mais importante do que o outro. E aqui, à luz dessa escritura que eu acabei de dizer, ler aqui com vocês, é porque o homem é igual na sua dignidade. Existe algo que nos aproxima em relação à natureza. Nós somos imagem conforme a semelhança. Existe algo que nos une, que é essa semelhança, que todos nós temos essa possibilidade de nós sermos a imagem de Deus aqui na terra. Mas a pergunta é, o que é ser imagem? No campo teológico existem várias discussões a respeito disso. Podemos olhar no campo racional, o homem como imagem de Deus, que torna ele singular de toda a criação de Deus, de tudo aquilo que Deus pôde ter criado. Existe um elemento de singularidade no homem, que é ser a imagem de Deus. Mas o que é isso? E alguns tentam discutir o homem como imagem de Deus no âmbito racional. Essa seria diferente dos homens para os animais ou outras coisas. Então, ele tem acesso à razão. Ele questiona. Essa imagem do homem aproxima de Deus como esse elemento racional. Outros também discutem a imagem do homem como a imagem de Deus, tendo a capacidade de escolha moral, ou o que é certo, ou então o que é errado, fazendo alusão à santidade de um Deus como justo e reto juiz, escolher o que é certo, o que é errado. Outros também podem trazer alusão a essa imagem do homem como um elemento espiritual. O homem como imagem de Deus, como Deus sendo espírito, cria o homem à sua imagem, então o homem é esse espírito, esse elemento espiritual, por meio do qual nós podemos acessar a Deus, se relacionar com o Senhor. E também existem outros questionamentos no campo teológico, trazendo a imagem como a autoridade humana, que define a sua imagem conforme a semelhança, porque ele diz, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, que ele domine, que ele exerça domínio. Então esse elemento de exercer domínio é o que nos distingue de toda a criação. Uma dessas defesas também traz isso. Então o homem, quando ele exerce domínio, exerce autoridade, ele está se aproximando da imagem conforme a semelhança de Deus. Eu quero trazer um significado, na verdade, um conceito de ser imagem de Deus, de Richard Mindleton. É um teólogo, PhD, ele diz o seguinte: de acordo com Richard Mindleton, ser imagem de Deus significa uma dupla relação. Podemos entender Deus como imagem, o homem como imagem de Deus no âmbito passivo e também no âmbito ativo. Então, para Richard Mindleton, ele traz essa distinção, ativo e passivo. Passivo, para ele, está dizendo que a nossa identidade, enquanto criaturas perfeitas à imagem de Deus, depende do próprio Deus de imprimir em nós essa imagem. Passivo porque você ou eu não podemos fazer nada. Mas o que seria esse elemento passivo? Richard Mindleton, ele traz no aspecto de apreciar. Porque quando Deus imprime de uma forma passiva um homem, se coloca numa posição passiva onde Deus imprime aquela imagem, é porque o homem, para que possa se desenvolver, cumprir o seu propósito, entender quem ele é, nós precisamos apreciar o Senhor. É uma relação de adorador com aquele que é adorado.
Nós podemos trazer esse elemento passivo de apreciação, contemplação, de maravilhamento, como se fosse uma esfera de adoração. Então, no primeiro elemento passivo, o homem é um adorador. Ele vive para dar glória ao Senhor, independente daquilo que ele faz. Ele tem essa possibilidade, ele tem esse elemento em si mesmo, de dar glória ao Senhor. Mas passivo dentro de uma perspectiva de um mandato, de uma missão. E que missão seria essa? Missão de resplandecer a imagem de Deus sobre a terra. E aqui essas discussões, pelo menos que eu trouxe, de elemento racional, elemento também moral, espiritual, ou então de autoridade, eu acredito que todas estão certas, dentro dessas aqui. Eu acredito que elas compõem esse elemento de singularidade do ser humano. Nós somos singulares porque Deus imprimiu a sua imagem em nós. E quando nós nos apresentamos de uma forma passiva, contemplando ou tão apreciando quem Ele é, naturalmente nós vamos corresponder e fazer com que as pessoas possam enxergar Deus através de nós. Nós temos essa possibilidade de contemplar, de apreciar a beleza que existe no Senhor. O problema é que nós, muitas das vezes, temos o desafio de apreciar, contemplar o Senhor, de enxergar a beleza em toda e em qualquer circunstância, mesmo ela sendo das piores circunstâncias. Esse é um grande desafio do homem, de nunca tirar os olhos do Senhor. A beleza que transcende qualquer circunstância. A beleza que nos conduz à certeza de que nós temos a vida eterna. A beleza que não possa ser provada em nenhum outro lugar, somente no Senhor. Ele traz então esse elemento passivo e traz também esse elemento ativo. E eu concordo com ele, acho muito legal essa interação. E muitas das vezes, nossas mensagens, não, na verdade, não é muitas das vezes, a gente só precisa trazer um equilíbrio para esses dois âmbitos na nossa vida. Queremos cumprir o propósito, queremos fazer muitas coisas, queremos virar o super-homem, mas o quanto de fascínio pela beleza de Deus existe em você? O quanto de beleza ou esse fascínio pela beleza de Deus existe em nossos encontros? O que nos move para o encontro? Ou o que te moveu até aqui? E, diante desse encontro, o que foi construído em você? É um grande questionamento. Porque senão, nós simplesmente fazemos as nossas rotinas algo ordinário. E a nossa vida não é algo ordinário, como se fosse algo simples. Nós somos um elemento singular de toda a criação de Deus. Nós temos essa possibilidade de apreciar, de nós sermos a imagem de Deus. Então o homem não é meramente funcional. Não simplesmente funciona. Deus não te criou você simplesmente para funcionar. Você pode perceber até a experiência que nós temos em relação a quase todas as coisas das nossas vidas. A forma como nós lidamos com a comida. Você não come apenas para saciar sua fome. Você não vê um frango passando ali correndo, vai lá e mata e come ali na hora. Não, você não faz isso. Você não é um animal, né? É um animal assim no sentido bicho, né? Não metafórico, né? Você vai fazer uma liturgia, ou um rito, você vai temperar, você vai assar, você vai cozinhar, você vai fazer alguma coisa. Existe esse elemento de beleza. Você já percebeu quantos espectros de sabores nós podemos provar? A beleza de Deus nessa coisa tão simples. Então você não só come para matar sua fome. Mata a fome. Às vezes a gente come mais do que matar a fome também. Mas não.
existe o tempero, existe uma experiência, existe mesa posta. Se você faz um MasterChef, você quer fazer uma graça, né? Se você assiste alguma coisa, você quer sempre agregar essa experiência. Assim também é com a roupa. A roupa não é apenas para tapar a nossa nudez. Existe um elemento harmônico naquilo que nós estamos vestindo, ou então tentamos, né? Nem sempre conseguimos, mas tentamos. Não é para tapar sua nudez, não é apenas para acalentar o seu frio, mas existe um elemento estético no meio disso. A forma como nós nos relacionamos, ou então até encontrarmos o nosso cônjuge, isso me ajudou muito, né? Esse elemento estético, a Milka se apaixonou rápido, ainda bem, né? Isso foi algo que Deus facilitou com a vida dela. Com a minha também, né? Aí, viu? Mas ninguém riu tanto assim, né? Então existe esse elemento estético. Quando você vai se aproximar de uma mulher, ou então do seu marido, ou de alguém, não é simplesmente para reprodução humana. Por quê? Porque isso é um resquício que existe em nós. Essa imagem que Deus colocou em nós pela essa busca pela beleza. Esse resquício, essa centelha que Deus colocou em nós, em busca daquilo que é belo, porque Deus é belo. Deus sendo verdadeiro, um Deus que é verdadeiro, Ele cria algo que é bom, e consequência algo que também é belo, porque é algo que vem dEle, algo que é harmônico. Você pode ver que Deus não cria um homem e coloca ele num pântano, ou numa selva. Deus cria um homem e coloca ele em um jardim, onde há ordem, onde há beleza. Então existe esse resquício em nós, de buscar pela beleza do Senhor, porque Deus é belo, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos olhar e contemplar até mesmo na criação, essa manifestação da beleza de Deus. Nós podemos olhar a criação de Deus e enxergar beleza. Amém? Nós podemos enxergar isso. Deus colocou o homem no jardim, e nós podemos perceber o mundo como essa dádiva, um sinal da graça de Deus. Não é querer provar a existência de Deus por meio da criação, não é isso. Porque por muito tempo, tentava-se provar a Deus pelo meio da criação. E eu olhando para uma árvore sem a revelação de Deus, ela vai ser uma árvore. Eu olhando para Deus, para uma pessoa sem a revelação divina, eu não vou conseguir algo que transcende nela, como um resquício da imagem de Deus, de algo grandioso. Eu preciso dessa revelação da graça. Então, São Tomás de Aquino fazia uma dicotomia. Eu gosto muito de São Tomás de Aquino, mas ele fazia uma dicotomia entre a razão e fé. Não que ele queria minimizar a fé, não era nada disso, mas ele acreditava fielmente que através da razão ou da experiência da criação de Deus, poderia provar a existência de Deus. Mas eu e até mesmo a teologia reformada veio construir, adaptar, refinar esse entendimento de que é possível ver Deus na criação, mas só é possível quando nós temos esse discernimento da graça de Deus. Porque a revelação da graça de Deus torna acessível distinguir. E se eu levo a vida sem distante dessa revelação da graça, eu não vou enxergar beleza na vida. Eu não vou chegar à beleza das coisas simples. Eu vou querer simplesmente uma experiência mais esotérica, ou então pirotécnica, para que eu possa provar a Deus, ou então aprovar da sua beleza.
Mas se a gente se distanciar da revelação da graça de Deus, a gente não vai conseguir contemplar ou apreciar a criação como esse resquício da beleza de Deus. Então a pergunta é, por que o homem tem essa dificuldade de enxergar a beleza de Deus até mesmo na criação? É um desafio, porque de fato, meu irmão, o homem foi se distanciando desse elemento de grandeza, da transcendência de um Deus que existe, que é maravilhoso. O homem foi se distanciando, nós podemos ver historicamente o homem se distanciando disso. Ele foi cada vez mais se afastando da fé e foi se aproximando da razão. E podemos enxergar isso na história. Eu quero pedir para Milena colocar uma primeira figura de Michelangelo, que ele fez uma escultura de Davi. É Davi aí. Pode tirar, tira esse Davi aí. Ficou meio esquisito o Davi. Aí eu mando esse Davi aí. Ó, aí ficou muito, né? Esticou demais, né? É para ser um negócio mais certinho, né? O tal do ser humano é cruel, vocês viram, né? Mas volta, já que já viu mesmo. Tá. Isso aqui foi esculpido por Michelangelo, né? No período do Renascimento. Então, na história da arte tem os seus períodos, tá? Pode tirar, senão o pessoal vai ficar olhando. Deixa, tira. Vai prestar atenção. Tira. Ah, não. Pode tirar. Tira o Michelangelo. Tirar a mão desse Michelangelo. Pronto, tá aí ele. O que eu quero dizer com ele? Tá? Ao longo da história nós podemos perceber, e quando Michelangelo fez essa escultura, era no período do Renascimento. O que tem a ver com isso? O Renascimento foi um momento muito importante na arte, na produção da arte. Aqui nós podemos ver esse desdobramento daquilo que era criado, a estética que era produzida, as figuras que eram esculpidas. Ela tinha esse elemento do resquício divino. Existiam aqui raízes bíblicas. Aqui Michelangelo quis fazer uma escultura de Davi, do rei Davi. E essa escultura dele, eu não sei onde que está o original, mas em Londres tem uma réplica. Ela tem uma altura de aproximadamente 5 metros. 5,17 mais exato. E ali era uma expressão do homem tentando condensar um significado em um ícone, a grandeza do homem. Então era possível enxergar a beleza do homem. O homem tentava enxergar a beleza que era como um resquício da divindade. Ainda poderia ver esse resquício. Existia algum elemento transcendente, um Deus que era grandioso, e por ser grandioso, ele criou um homem também, à sua imagem, por assim dizer, o homem também tem esse resquício de grandeza. Nesse período de renascimento, era ali em torno, o início de 1300 depois de Cristo. E Michelangelo era como se fosse essa voz, esse marco naquela geração, assim como outros também. Mas existia esse elemento do divino. Só que, com o passar do tempo, a gente vai ver que o homem se afastando desse elemento externo, da beleza de Deus, enxergando a beleza de Deus, o homem passou a acreditar que não existia-se algo maior por trás de tudo isso. Atrás da máscara do mundo não existe um rosto, existe apenas o verso da máscara. Não existe um Deus criador, um Deus grandioso, existe apenas as nossas experiências, os nossos sentimentos. E a próxima imagem é uma obra feita por Caravaggio. Coloca aí. Essa aí está de boa. Fica tranquilo. Depois do Renascimento entrou ali a arte barroco. E Caravaggio ali, logo em seguida, ele começou também a retratar aquilo que ele fazia. Existia um resquício de uma arte sacra. E aqui nós podemos ver, ele pinta aqui o quadro de Narciso.
Narciso é uma mitologia grega, a gente sempre faz, você tem sido o narcisismo, ou a pessoa narcísica, né? E aqui é uma mitologia grega. Caravaggio, né, um italiano, um pintor, ele retratou essa imagem daquilo que o homem estava avançando. Quando eu falo homem, naquele período, não é uma expressão genérica, mas é como se fosse uma voz, que nós, por meio desse ícone, nós pudéssemos fazer uma leitura mais macro. E aqui ele pinta essa mitologia grega de Narciso. Narciso era um filho de um deus, com uma ninfa, e ele era muito belo, muito belo. Existia uma profecia que, se ele olhasse a sua imagem, ele se apaixonaria por si mesmo. E, ao longo no seu conto, desse mito, as pessoas ficavam encantadas por Narciso, se apaixonavam por Narciso, homem, mulher, era tudo. Só que ele não dava bola. E aí, como uma forma de punição de Deus para Narciso, fez com que ele contemplasse a sua própria imagem. Esse quadro é ele contemplando a sua imagem nessa água, nesse rio, nesse lago. E quando ele contempla a sua imagem nesse lago, ele se apaixona por si mesmo. E ele vai em busca da sua imagem e morre afogado. Caravaggio retratou isso em 1600, mais ou menos, depois de Cristo. E essa imagem retrata um pouco dos nossos dias atuais. Então, aquilo que começou com a arte sacra, foi tendo um resquício no renascimento da grandeza humana, mas com renascimento, com resquício ainda da divindade. Depois ele foi se tornando narcísico nos seus sentimentos. Então já não tinha um elemento externo para entender o seu valor de si mesmo. O homem já não conseguia apreciar a criação e poder contemplar e saber que existe um Deus que transcende as nossas vidas. Era simplesmente um acaso. Não existe nada depois da vida, é aqui e acabou. São os seus sentimentos. E isso foi construindo no homem, esse humanismo, depois o iluminismo, com o tempo na história. Então, o que começou no Renascimento, em 1300, chegou o Renascimento com Michelangelo, essa expressão da grandeza do homem, Narciso e Caravaggio, ali em torno de 1600 depois de Cristo, aí a gente chega na arte moderna. Na aurora da modernidade, nós temos um quadro de Pablo Picasso. Tenta deixar ela, já não dá para entender, mas tenta, aí, pronto. Pablo Picasso, como um ícone da arte moderna, não no sentido genérico, mas ele expressou a mulher sentada na cadeira. Já não existia a imagem do homem com um resquício divino. Já não conseguia ver o homem como um reflexo de uma imagem de Deus. Já não tinha algo inteiro. Não existia nenhuma amarração por trás do homem. Existia apenas fragmentos que tentavam comunicar um quadro. Então, hoje que nós estamos vivendo, passando desde o Renascimento para a arte barroco e agora entrando na aurora, na verdade tem outras artes no meio disso, mas estou pulando, trazendo ali uns ícones que a gente possa fazer uma leitura social. Não é uma leitura genérica, tá? Mais uma vez estou falando, mas são esses expoentes, vozes que demonstram como nós estamos pensando. Isso que eu estou querendo dizer é porque a igreja cristã, ela tem dois desafios. Um desafio de concepção e outro desafio de percepção. E nosso cristianismo, eu quero ler uma frase de Guilherme de Carvalho. Ele diz o seguinte: o movimento de cosmovisão cristã assume contornos excessivamente cognitivistas, como se mudando a cosmovisão no sentido de mudar nosso sistema de crença, automaticamente nós teríamos uma outra espiritualidade. Como se isso fosse suficiente para produzir no ambiente cristão uma relação sadia com a cultura. E ele diz: isso não é suficiente.
E, de fato, a maioria dos nossos ensinos, por isso que é um ensino, né? Mas nossa vida meio que gira em torno de coisas que são racionais, ensinadas, dogmáticas, concepção no sentido de conceitos. Valorizamos o conceito, queremos mudar as nossas crenças e está certo. Mas não podemos excluir o elemento de percepção. Não podemos afastar o cristianismo desse elemento estético. Vivemos uma crise estética. Esse é o desafio que nós temos. Temos o desafio de teólogos, filósofos, de cientistas, mas também temos o desafio de artistas que possam comunicar que existe um elemento externo, transcendente, um ser que pensou em toda a criação. E a arte em si, ela tem esse desafio de condensar significados, por conta de uma percepção ajustada. Ah, mas eu não sou artista. Mas artistas têm comunicado para você. E hoje a gente meio que vive essa crise de uma estética sentimentalista. Porque se não existe esse elemento fora, o que só existe são os meus sentimentos. Então a arte não está naquilo que eu faço, está naquilo que você vê. E como você vê? É como se fosse uma estética do entretenimento. Ela não te aponta para esse elemento transcendente da divindade de Deus. E como consequência, não conseguimos reconhecer a divindade de Deus nas nossas vidas. Temos esse desafio. E o que podemos fazer diante disso? Esse é um problema. A estética moderna prendeu a arte num loop narcísico. Todas as referências são subjetivas, expressivistas e circulares. É um looping. Mas, será que o cristianismo contemporâneo oferece uma alternativa? Para isso, a resposta pode oferecer e já ofereceu. Para que a gente possa ajustar nossa perspectiva de concepção e para assim gerar uma percepção, a gente precisa valorizar o que já foi feito. E mais uma vez voltando, tá, para a história, isso é importante, tá? A igreja ou a cosmovisão cristã, ela já contribuiu para uma arte sacra durante o Império Bizantino. Pós ali, em torno de 300 depois de Cristo, mais ou menos, entrou o período bizantino, do Império Bizantino, e existia a expressão artística. As artes, eu não trouxe uma imagem, mas era sempre trazendo um impacto religioso, uma expressão de Jesus, uma expressão de Maria, uma expressão de uma situação religiosa, ou de um marco das Escrituras. No período bizantino existia era oferecido muito, trazendo esse elemento de transcendência, e nem apontava para um homem em si. Por isso que depois desse período do bizantino, com a influência da arte gótica também, começou o renascimento, que é o renascimento vamos renascer a grandeza do homem, dentro dessa perspectiva. Mas no Império Bizantino existia essa comunicação da arte sacra. E o que aconteceu? Mais ou menos em 700 depois de Cristo, num concílio de Éria, ocorreu a iconoclastia. Iconoclastia, ou iconoclasta. A iconoclastia seria uma perseguição para uma destruição de tudo aquilo que era arte sacra. Escultura, pintura, vitrais. Uma destruição. Obviamente não conseguiu destruir o mundo todo, mas teve muito impacto na arte sacra daquele tempo. A iconoclastia, que foi defendida em um concílio, destruiu por muito a arte sacra oferecida nesse período bizantino. Graças a Deus, 30 anos depois, teve o segundo concílio de Nicéia e derrubou essa
iconoclastia na igreja. Não poderia se ver ícones. Não se dava valor para os ícones, condensamento de significado. E depois desse segundo concílio de Nicéia, então liberou a produção, era mais comum. Até mesmo iconógrafos russos contribuíam com a sua teologia, com a sua arte. Por exemplo, quando eles pintavam a figura de Jesus, existia a cor do manto que era azul, que significava divindade. A cor azul significa divindade. Então, existia um manto que tocava, quando pintava, existia um manto que tocava a pele de Jesus, que era o azul, que significava divindade. Mas sobre esse manto azul, tinha também outro manto azul, que significava, manto azul que tocava no corpo, e um manto vermelho que significa a humanidade. Eles estavam comunicando que Jesus, em sua essência, ele era um divino, mas que ele assumiu uma forma humana. O azul divino tocava nele, e depois vinha a sua humanidade. Ele expressava a sua teologia. Maria já era o contrário. O manto que tocava sua pele era o vermelho. E depois vinha um manto azul por cima, que ela era humana, mas Deus escolheu ela para ser a Maria, mãe de Deus. Assim eles pensavam. Amém? Então, por exemplo, na arte gótica, ainda assim, a quantidade de degraus que você subia, até mesmo um templo, naquela época, as catedrais, a quantidade de degrau significava uma teologia. Existia algo pensado até você chegar, quantos degraus para você chegar naquele lugar. Quando você se colocava naquele portal grande, é para que você levantasse a sua cabeça para algo que transcende. E quando você entrava dentro de uma catedral, os seus vitrais, para o lado de fora, pareciam apenas imagens. Mas quando você estava dentro, aquela luz divina, ela clareava a sua beleza. Era expresso a sua teologia, teólogos estudavam para expressar a sua teologia por meio da arte. E poderia até mesmo por meio da arte ser heréticos. E não olhando lá, fez uma arte com um demônio aqui, condensado. É importante a gente pensar como a gente já fez. A importância então que existia para a arte, a sua teologia. E fomos avançando, isso no Império Bizantino mesmo, essa arte bizantina é produzida pelos russos. Depois, o que acontece? A Reforma Protestante, maravilhosa. Mas Martinho Lutero lidava até bem com alguns ícones, mas já alguns outros reformadores, como João Calvino, Zwingli, já não eram iconoclastas, mas eles rejeitavam um pouco essa utilização de símbolos, acredita-se pela história. E o que foi se criando foi uma identidade antagonista da igreja, porque a igreja católica romana produzia-se muita arte, mas por uma identidade antagonista, como já dizia o Dom Robson Cavalcante, que é um bispo anglicano, foi se criando essa identidade antagonista, se afastando dos símbolos, dos ícones. E o que acontece quando a gente chega na América Latina, porque a reforma é em torno de 1500 depois de Cristo, chega na América Latina, a igreja protestante se torna pobre nos seus símbolos. Fica pobre, não tem os seus ícones. O máximo que tem é uma cruz. Uma cruzinha ali, nós até aceitamos, né? Nunca foi rejeitado ao longo da história a cruz em si. Mas alguns ícones, vitrais, o protestante se afastou um pouco. Mas quando chegou na América Latina, especificamente no Brasil, durante o Império Brasil, que é onde a Igreja Católica tinha um impacto, a Igreja Católica no Império, na primeira Constituição do Brasil, 1824, liberou, pode fazer culto, mas, protestante, evite os símbolos, porque senão vão se confundir com a gente. Então, por conta de imposição, o protestantismo não poderia ter os seus símbolos sacros, cruz, santos, coisas assim. Já santo já nem gostava tanto mesmo eles, né? Mas se afastou um pouco. Vitrais, outras coisas. Primeiro, porque não podia uma imposição. Segundo, era uma arte cara e convenhamos, continua sendo cara.
Terceira, por identidade antagonista. O que aconteceu? Ficamos pobres esteticamente. Existe até um bispo também anglicano que ele diz que a igreja, os shoppings estão se aproximando de uma estética de templos, o shopping se aproximando de templos, e a igreja, na sua estética, tem se aproximado de lojas. Então, o que máximo que tiver de luxo, ou de sem símbolo, a gente não tem um símbolo, mas não é uma crise, pelo amor de Deus, não. Nós é neném ainda, né? A gente vai crescer, amadurecendo, estamos crescendo. É uma arte, cara. Queremos expressar a beleza de Deus por meio da arte. Somos nenéns ainda. Relaxa. Amém? Relaxa que Deus está aqui, está tudo certo, vai dar bom. Mas é caro. É difícil harmonizar. Então queremos o quê? Pintar de preto, ou pinta não sei o quê, parece uma loja, faz lá, parece um show e vamos para cima. Perdemos esse elemento estético. Então, historicamente, chegamos até aqui. Meio que não sabemos lidar com os ícones, com os símbolos cristãos. E essa falta de estética na nossa liturgia demonstra o quanto nós afastamos da nossa teologia estética, da beleza de Deus. Simplesmente não conseguimos comunicar por meio de ícones, mas dogmaticamente, maravilha, irmão, nós é bênção. Estamos maravilhoso, não tenho o que reclamar. O quanto o pastor Henrique tem nos direcionado para a maturidade, para aprender da pluralidade, respeitando a pluralidade de cada um, eu tendo a minha liberdade de ser quem eu sou, trazendo a minha perspectiva, aprendendo, me desenvolvendo. Graças a Deus pela vida do Henrique. Podemos questionar, aprender, se arrepender. Mas hoje nós temos essa dificuldade de lidar com a estética sacra. Mas historicamente, a igreja já produziu muita teologia estética. Mas hoje, precisamos questionar aquilo que estamos produzindo. Porque a nossa arte, nível arquitetura até mesmo, se tornou mercantil. Eu vi até um Reels esses dias aí de uma senhorinha, uma bem senhorinha mesmo, que produziu uns quadros lá no Jô Soares. Aí o Jô Soares perguntou para ela, me apareceu no Reels, não sei se eu estava olhando, estudando isso, apareceu. Aí o Jô perguntou para ela, o que você gosta de pintar? Ela falou, eu gosto de pintar o que o outro gosta de comprar. É a melhor coisa que eu gosto de fazer. E a nossa estética se tornou um pouco mercantil, até mesmo na nossa arquitetura. Não é uma crítica, porque isso não estou generalizando, tá? Não são todos assim. Obviamente, nós temos pessoas que produzem a sua arte, graças a Deus por isso, e precisamos de mais, para ajustar a nossa percepção. Mas é mercantil porque queremos algo barato, rápido e lucrativo. Então, o que é rápido, barato e lucrativo? Deixa tudo reto, põe um negócio assim, os ornamentos se perderam. Porque é caro, demorado e desafiador. Então não existe beleza na nossa arte contemporânea? Claro que existe. Deus é Senhor sobre todas as coisas. É possível sim. Então, nós igreja, nós precisamos aprender com os ícones e com os símbolos da igreja, porque nem todo ícone é um ídolo. A Bíblia não diz para você não produzir ícone. A Bíblia diz para você não ter um ícone para si mesmo, um ídolo para si mesmo. E às vezes todo símbolo ou todo ícone, a igreja protestante já lida logo com a idolatria. Mas se esquece que Deus condensou a essência dele no homem. E porque nós nos afastamos dessa divindade bela, essa teologia que podemos aprender por meio daquilo que é proporcionado, não conseguimos mais discernir. Queremos coisas aplicáveis. Então, o que é aplicável?
quero isso, quero mudar minha crença, quero isso aqui, tá, mas o que eu vou sair daqui, o que é aplicável? Você pode sair agora me questionando, tá, mas tá aí, o que eu vou aplicar para a minha vida? Porque esperamos 7 passos para que você dê o primeiro passo. É muito prática, é muito aplicável. Isso está errado? Sinceramente, óbvio que não. Óbvio que não. Mas queremos sempre se expor a um elemento onde você sai com alguma resposta aplicável, para que a sua vida dê certo, ou para que você tenha uma vida melhor. Podemos, tá? Não é só você, eu, todo mundo, somos seres humanos. Amém? E Deus nos ama, através de tudo aquilo que Ele criou, da sua beleza, da beleza que você é. Você precisa entender que existe um elemento externo, que dá significado para você, esse condensamento de significado, que aponta para a beleza do Pai. Aquilo que você possa produzir no seu trabalho, a expressão de que você possa resplandecer através da sua vida. Então, nossas igrejas não tem mais símbolos, ou poucos. E não é nem porque lida com a idolatria. É porque às vezes nossa concepção está desajustada. Para que nós possamos gerar uma concepção que aponta para a beleza de Deus. Então, não é pecado, já meio que para avançar, a gente olhar para o livro da lei, em Êxodo, onde a gente pode ver Deus dando alguns mandamentos ali para o homem, e a gente rapidamente vai e fala, ué, mas está falando, não farás para ti imagem de escultura, mas em Levíticos, a gente entende melhor esse significado, não fará para vós outros ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras da vossa terra para vos inclinardes. Então, produzir arte não é errado. Pecado é adorá-lo. Francis Schaeffer diz isso. E depois em Êxodo, onde você pode depois ler melhor, Deus começa então a falar como que Ele iria fazer o tabernáculo. Claro que é uma experiência judaica, mas nós podemos aprender com aquilo. E Ele diz em Êxodo 25, que o quê? Olha, faz do jeito que eu te mostrar, o arquiteto é Deus. E quem está executando é o homem. Em outra passagem ele diz, fará 2 querubins de ouro, dentro ainda do Monte Sinai, onde ele fala, para não fazer ídolos, ainda ele começa a ensinar, ou demonstrar como deveria ser criado. E ele fala, farás 2 querubins de ouro batido. Ué, mas não era para fazer ícone? Que tipo de arte é essa de querubins fundido? Uma arte figurativa, uma estatuária representando anjos, ali dentro do Santo dos Santos. Não vai dar tempo a gente entrar nisso. Mas outro ponto, em Êxodo ele também diz, depois do Santo dos Santos, no tabernáculo, tinha um santo lugar, que era para colocar o candelabro, aonde ali iria ter o quê? Flores, faça também candelabro de ouro batido, candelabro, um pedestal com as suas hastes, maçanetas com flores, peças, vai ter ali tanto cálice em formato de amêndoas, maçaneta, uma flor. Existia esse elemento da natureza, não era só algo angelical, mas também Deus deu essa liberdade de trazer figuras para a criação. Outra passagem ele diz também, na orla das vestes dos sacerdotes, em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estufa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Então, existia a possibilidade de o quê? De trazer um ícone de romãs, sinos e romãs. E ele fala da cor azul, púrpura e carmesim. E Francis Schaeffer ele diz, na natureza as romãs são vermelhas, porém essas romãs deveriam ser azul, púrpura e carmesim. Púrpura e carmesim porque
podem ser variações, ele diz, púrpura e carmesim podem ser variações de tonalidade de amadurecimento de uma romã. Azul não. Ele diz, a arte não precisa ser fotográfica, no sentido mais simples de uma fotografia. Então essa liberdade, existem textos aqui que dão essa liberdade para que nós possamos produzir ícones, que apontam para um significado de Deus, não para que a gente se devote a eles. Eu não estou aqui pedindo para a gente esculpir santos, né? Não é isso. Eu só estou dizendo que a gente não pode lidar com uma forma iconoclasta, pensando que isso é um ídolo por si só. E por isso, se afastando dos ícones que Deus colocou. E que Deus dá liberdade. E às vezes você vai em algumas casas e se ofende com alguns ícones. Endemoniza, tem demônio, joga fogo, taca bomba. E você precisa ter cuidado. Possa ser que exista sim idolatria. Mas, às vezes, há um significado que se remete à graça de Deus. Um elemento de inspiração. Eu tenho uma foto de alguém do meu lado, eu não vou ser um ídolo dele. Não é meu ídolo. Mas, através da vida da minha avó, do meu avô, eu posso... Deus, como que eu fui amado através do Senhor, através da vida deles? Então o homem, ele tem essa legalidade, para que possamos lidar bem com os ícones e com os símbolos. Hoje na igreja nós temos o símbolo principal, a cruz, mas Deus deixou também 2 símbolos, que nos remete, não são apenas simbólicos, mas meios de graça. Batismo nas águas e também a ceia, o santo sacramento. Precisamos lidar com isso, porque isso aponta e alude para a obra de Cristo. Amém, irmãos? E para encerrar, eu quero ler uma passagem. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia diz, e todos nós, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor que é Espírito. Nós contemplamos a glória de Deus, a imagem de Deus, e por isso nós somos transformados. Podemos apreciar a beleza de Deus de uma forma passiva, porque Ele imprime em nós essa possibilidade de apreciar, mas também temos a responsabilidade de assumir a responsabilidade de missão, de manifestar a imagem de Deus, como esse condensamento de significado, condensamento de que Deus, Ele é o autor da sua vida, e que existe sim lá fora um Deus que é o autor de todas as coisas, um Deus que é belo, um Deus que colocou beleza em você, não pela sua forma física, mas porque Deus impregnou a sua imagem em você. Você importa para o Senhor, a sua vida é importante, ela aponta e alude, ela deve apontar para a graça de Deus, para que Deus possa ser visto através de você. Passiva porque Ele colocou em você essa imagem, mas ativa porque você deve corresponder a essa imagem. Fazer com que Deus possa ser visto através das suas vidas, ou através daquilo que você possa fazer, dos seus atos, das suas atitudes, dos seus símbolos, da forma como você se veste, da forma como você produz a sua comida. Se você mexe no ramo culinário, a forma como você está produzindo essa arte. É possível produzir e manifestar. A nossa arte não deve ser apenas entretenimento, mas a nossa arte pode ser doxológica, pode ser um meio de dar glórias ao Senhor. Podemos dar glória a Deus por meio daquilo que nós podemos condensar, um condensamento de significado. E para isso precisamos valorizar a nossa história, discernir aquilo que nós estamos vendo. Uma arte ou então um entretenimento que às vezes só aponta para os nossos sentimentos, lidando com a vida narcísica,
em busca dos seus próprios sentimentos. Então você não consegue dar significado para si mesmo em seus próprios sentimentos, nas suas próprias experiências. Deus é um Deus que transcende todas as coisas. Olha a criação. Olha a criação do homem. Olha a beleza que existe naquilo que Deus fez. Não podemos lidar com as coisas, com a grandeza de Deus de uma forma ordinária apenas. Deus colocou em você esse resquício de grandeza. Deus não se tornou homem para melhorar a sua vida. Ele veio para torná-lo semelhante a Ele, segundo a sua imagem. Vou repetir, Deus não se tornou homem para melhorar a sua vida. Ele veio para torná-lo semelhante, segundo a imagem dEle. Porque nele nós temos esse protótipo de vida. A igreja se perde quando é constituída apenas de pessoas talentosas e dedicadas, entre aspas, funcionais, mas que não são fascinadas pela beleza do Senhor, e não estão buscando a transformação, segundo a sua imagem. Posso repetir isso? A igreja se perde quando é constituída apenas de pessoas talentosas, dedicadas, funcionais, mas que não são fascinadas pela beleza do Senhor e não estão buscando a transformação segundo a sua imagem. Para que possamos ser a imagem, esse condensamento de sentido, de vida, de identidade, de propósito. Só podemos criar isso porque nós contemplamos ao Senhor, a beleza do Senhor. Por isso que você não vai conseguir dar significado para a sua vida olhando para si mesmo, fazendo uma introversão. Não. Só há significado de vida quando nós apreciamos a beleza dEle, porque nós somos feitos à imagem dEle. Somos feitos para expressar a grandeza de Deus aqui na terra. Que assim possamos ter essa consciência de reflexão, de que precisamos sim melhorar a nossa concepção, mas também precisamos ajustar a nossa percepção de mundo, por aquilo que é comunicado e por aquilo que nós devemos fazer como igreja. Temos um papel estético e simbólico para que possamos manifestar na terra, apontando para a graça de Deus, apontando para a grandeza de Deus, que é o maior interessado na sua vida. Você, eu, fomos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Existe um resquício, uma fagulha da grandeza de Deus em você. Por quê? Ele quis. Ele é bom. Não é pelas suas habilidades, pelos seus talentos, simplesmente porque Ele te ama e Ele é um bom Pai. Para que possamos dar significado da vida, não apenas em boas circunstâncias, mas que em meio a más circunstâncias podemos também ver a beleza de Deus. E essa é a grande dificuldade, enxergar a beleza de Deus independente da circunstância. Por quê? Ele é a fonte de toda a beleza, de toda a bondade e de toda a verdade. Deus possa te abençoar, nos abençoar, crescendo em maturidade. Somos uma igreja neném ainda, 6 aninhos, mas que estamos amadurecendo nas nossas concepções, mas também nas nossas percepções. Aquilo que criamos e comunicamos para a terra. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com a palavra?